Fala pessoal, episódio 19, a Had No Idea. Estou de volta aqui com esse quadro que eu gosto muito. Hoje com um convidado super especial, o Brás, que vai bater um papo aqui com a gente. Brás tá um pouco nervoso, né, Brás? Sim, primeira vez acho que com câmera. Primeira vez com câmera? Não, mas você já gravou uns vídeos. Eu vi que você gravou uns vídeos até pra Tagarela e tal. Só que leva muito tempo pra um vídeo de Não 10 é, segundos. não é assim na hora, né? Sim. Tipo assim, vamos lá. E Brás, pô, obrigado por ter Obrigado aceito o por receber convite, aqui. estar aqui. Tô feliz pra caramba de estar recebendo você aqui também. E queria que você contasse um pouquinho de você, como é que você começou na Austrália, por que você veio pra Austrália, como é que foi, qual que é a tua história? Tá. Eu acho que minha história com o intercâmbio começou há 11 anos atrás, quando eu tava no período ali de término da faculdade. Tá aquele momento que alguns amigos estavam pensando em formatura, e aí eu conversei com minha família, e naquele momento eu fiz, não acho que formatura ainda é o que eu tava querendo pra aquela fase da minha vida, e eu tava querendo já, vinha pensando e pesquisando alguma coisa sobre intercâmbio. E foi quando eu decidi fazer o primeiro intercâmbio, onde eu fiz um intercâmbio um pouco mais curto, de 4 semanas durante as férias, ali que eu conseguiria casar também após a faculdade. E naquele momento, 2015, onde eu fiz essa experiência de 4 semanas, é que eu fiz, olha, É isso que eu quero, é isso gostei. que eu quero pra mim. E eu sempre brincava de que eu acho que quando o mosquito do intercâmbio te pica, é Já meio que era, não pra tem mais sempre. volta. E aí... Você tinha ido pra onde, desculpa? Eu fui para os Estados Unidos, eu Estados fiquei 4 Unidos. semanas em Los Angeles. E foi aquela experiência que eu acho que conheci outras pessoas de outras nacionalidades. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional. Então acho que foi naquele momento que abriu um pouco também a mente de que o mundo é muito maior do que aquela Sim, vivência que a gente você tem. sai um pouco da sua bolha ali que Isso. você tá. Aham. Então acho que foi a primeira vez também fazendo muitas coisas sozinho. E eu fiz, olha, eu acho que eu quero isso mais vezes. Então, foi quando eu também voltei, e eu acho que eu sou aquela pessoa que eu amo planejar viagem. Então, eu sempre tentava ajudar amigos para tentar planejar viagem. Aham. E é desde que eu voltei, eu fiz, como é que eu posso fazer isso mais vezes? Então, procurar um pouco mais sobre intercâmbio também. E aí passaram-se alguns anos, e 2018, acho que de tanto que eu pesquisar, ir atrás de como fazer viagens e contatos com agências, foi que aconteceu a oportunidade de eu começar a trabalhar com intercâmbio. E aí foi quando, de fato, também eu acho que me aprofundei ainda mais, conhecer, além do programa que eu fiz de 4 semanas, de que tem outras opções, Aham. como o estudo e trabalho aqui na Austrália, por exemplo, em outros países, outras formas de intercâmbio para outras idades também. Sim. Então, acho que foi quando eu comecei a entrar nesse ramo. Que legal. Então, primeiro mudou assim a forma de você ver as coisas no intercâmbio em si, né? Como que é bom você sair, né, do Brasil e ter essa vivência fora. Eu costumo brincar pra galera também, eu falo que é que nem o Matrix, o filme do Matrix, você sai, você tá fora assim e tal, e não tem mais volta, que nem você Sim. falou, né? Pô, tu vai ver, tu foi lá pros Estados Unidos há tantos anos atrás, e desde isso mudou tua vida, né? Sim, Tipo assim, hoje você tá aqui, você, pô, hoje é um consultor e tal, então, basicamente, tudo que você viveu lá te impactou bastante, né? não, eu acho que aquela experiência realmente foi o que mudou minha vida, me fez trabalhar com o mercado também, me fez criar também laços de amizades, onde Sim. o meu segundo intercâmbio foi com a minha melhor amiga, que eu conheci no intercâmbio que eu fiz de Ah, 4 legal. semanas. E aí eu comecei a trabalhar, vi outras possibilidades, outros destinos, e a gente decidiu, anos depois, a gente fazer um intercâmbio para meio que selar aquele momento que a gente Sim, fez. sim. A gente fez um intercâmbio um pouco mais curto naquele período, a gente fez 2 semanas, e é importante também que as pessoas saibam que existe diversas formas de Sim. intercâmbio, Às vezes não desde precisa 2 ser, semanas, enfim, anos que você consegue fazer, então a gente fez aquelas 2 Legal, semanas. legal. Foi uma experiência que a gente teve em Malta, que também foi um país que Nossa, deve ser lindo abriu lá, hein? também um pouco minha mente sobre a questão do país em si. E eu lembro muito, é um pouco engraçado, de que eu tava lá e foi quando eu senti, de novo, eu quero isso pra mim. E aí depois, acho que eu fui procurar alguma coisa no WhatsApp, coloquei na busca alguma palavra e encontrei uma mensagem que lá na época em Malta eu mandei pra minha mãe pra falar: decidi, eu quero ir pra Austrália pra ter de fato um novo intercâmbio. Então acho que Caraca, a Austrália que também legal. casou junto com esse período que eu tava. Que bacana. E aí foi muito bom, porque naquele momento também trabalhando com intercâmbio, conheci uma amiga que trabalhava comigo, ela já tinha morado na Austrália, e ela retornou ao Brasil naquele período, e desde o dia que eu a conheci, ela só falava da Só Austrália, falar. e trabalhando, sabendo as possibilidades, sabendo os outros destinos. Eu acho que foi muito bom, e ter essa vivência dela, eu fiz, não, acho que tudo que se encaixa ali pro que eu tava buscando, a Austrália Aham. vai ser
um bom país pra mim. Aham. E aí foi meio que também por isso que me ajudou a vir pra cá. Que legal. Mas aí então, em Malta, você já estava trabalhando na área de intercâmbio. Já tava trabalhando, isso. Aí você conheceu essa amiga que já tava também, já sabia, já falou pra Isso. você, cara, isso aqui é lugar legal e Isso. tal. Ela tinha feito, se eu não me engano, o ensino médio aqui na Austrália, e depois ela estendeu Ah, um legal. período. Inclusive, ela morou inicialmente em Perth. Que E legal. então ela me falou um pouco sobre Perth também. Ah, Então então Perth ela já- também começou um Caraca, pouco então já naquele tá vendo? período. E É aí destino, você já tinha que estar aqui. É, e A gente tá depois- tudo pra isso pra gente estar aqui agora, ó, gravando esse vídeo pra você. Então se você já não deixar seu like aí, ó, pô, olha só. Sim. E aí depois ela voltou pro Brasil, depois voltou pra Austrália, ela passou um longo tempo em Sydney, e aí eu brinco que eu acho que eu fiz meio que o contrário, eu comecei em Sydney pra Aham. depois me mudar pra Perth. E como chegou assim, a Austrália, por exemplo, você saiu de Malta, Isso. aí voltou pro Brasil, e como é que foi o passo a passo pra... Ah, ok, eu vou pra Austrália. Tá, eu naquele momento em Malta, acho que já vinha conversando sobre a Austrália por conta dela, e trabalhando com intercâmbio e ajudando também as outras pessoas, e aí falando sobre os destinos, eu lembro que toda vez que eu ia conversar sobre os destinos, as possibilidades que a pessoa teria com aquele programa que ele estava procurando, porque como eu mencionei, né, você tem oportunidades desde 2 semanas a Aham. estudos e trabalhos de diferentes países e diferentes períodos também. E aí, enquanto eu pesquisava, eu sempre sentia que meu olho brilhava muito mais para a Austrália. Eu acho que Aham. era muito também aquilo de que a experiência que eu estava querendo, acho que aqui na Austrália realmente eu iria encontrar Sim. aquilo que eu estava buscando. E aí, tendo essa experiência dela, conversando sobre o país comigo e pesquisando mais sobre ele, eu acabei decidindo vir para cá. Eu acho que também muita questão do clima do país. Sim, Eu lembro você- porque eu estava em Malta, era verão, então eu quero ir para um lugar que Aham. me forneça meio que o que eu tô tendo aqui, mas também de uma qualidade um pouco diferente. Então a Até Austrália porque meio que se no, encontrou. no Brasil, desculpa, no Brasil você Imagina. também... Você é de onde mesmo? Eu sou de Aracaju, então já tinha essa questão do clima também. Eu Se falava, tu for pra pro mim, frio, você tá lascado. pra mim eu sempre brincava de que assim, eu precisava realmente estar em um local com praia. Não. Sempre que eu conversava com estudantes sobre intercâmbio, eles falavam, eu quero ir para um local de praia. Mas eu Sim. sempre falava, na sua vida hoje, quantas vezes você vai na praia? As pessoas até tipo, nossa, eu não lembro. No meu caso, para você me encontrar, você tinha que ir na praia. Você tinha que ir na porque praia. eu sempre estava ali. Então eu falava, não, eu preciso para um lugar de fato também que tenha praia. Isso é legal até pra você, né, conversar com alguém. Por exemplo, a pessoa chega pra você, eu quero ir pro intercâmbio, eu quero ir pra tal lugar. Aí você fala assim, tá, mas me conta um pouco mais sobre você, né? Sim, a Deixa eu te gente entender. tenta saber da pessoa para tentar também indicar o destino que converse. Então eu sempre brincava sobre essa questão de praia, de tipo, de fato, quão importante a praia vai ser para você. Sim, Se sim. já tá na Do rotina, clima do lugar ali e tal, sim. no meu caso, era algo Importante, essencial. o verão e Sim. tal. Imagina, vai pra Irlanda, frio e tal. Teve uma época que quando eu voltei, na verdade, de Malta, e aí eu comecei a pesquisar, teve a pandemia, então foi nesse período que eu acho que eu me preparei para a Austrália, porque isso foi entre 2019 até eu chegar aqui, que foi 2022, então teve a pandemia no meio do período. E aí, naquele momento, a Austrália demorou um pouco mais para abrir as fronteiras, eu queria, já estava decidido a Aham. poder me mudar, e comecei a pesquisar sobre a Irlanda. Então, hoje eu meio que agradeço de não De ter não ter- ido pra lá e acho que ter tido um pouco mais de paciência e esperar vir pra cá. Eu acho que foi melhor do que realmente, porque assim, nossa, eu não ia me adaptar. Eu só tava naquele momento Cara. que eu queria ir, mas que bom que eu esperei, porque realmente eu acho que, enfim, me adaptaria muito mais aqui. Sim, sim. E tava pensando nisso agora, o trabalho de vocês é muito importante como consultor, até você falou assim de cara, de estudar a pessoa, perguntar pra ela o que que ela gosta e tal. E foi o que a nossa amiga fez comigo, que eu falei pra você, né, a Polly, que ele conhece Sim. também. Quando eu cheguei pra ela, eu falei assim, Polly, eu vou pra Irlanda e tal. Ela assim, cara, você não tem cara de Irlanda. E tipo assim, foi muito bom pra mim, porque às vezes eu ia fazer um investimento num lugar que eu não ia me sentir bem, eu ia querer voltar e tal. Então é sempre legal a pessoa se conhecer, saber o que ela busca, o que ela vai querer, pra poder, né, tomar decisão que pode ser para um ponto positivo ou às vezes também não tão positivo se ela não gosta do lugar e tal. Não que o intercâmbio não seja bom, porque qualquer lugar que você for, tenho certeza que vai ser impactante, vai mudar a sua vida. Mas é importante você ter esse conhecimento, conversar com o consultor e tal. Enfim. Aí você chegou em Sydney. Isso. Já chegou trabalhando? Já chegou com a empresa, com a tagarela, tudo ou não? Isso. Eu acho que a minha história com a tagarela também começa um pouco nesse período de busca, que eu tava tentando encontrar ali a melhor opção pra mim.
Então a tagarela para mim é meio que me conectei realmente, mesma forma a questão de conteúdo, de pesquisar realmente mais a fundo. E a forma que a tagarela eu via sobre o tratamento também, sobre Sim, essa mesma questão que você mencionou, sobre a pesquisa que você tenta entender o perfil do sim, estudante para sim. tentar recomendar a melhor opção. E eu encontrei na época, como você também mencionou, né, a Camila, Aham, que ela por muito tempo se aprofundou ali e me ajudou a encontrar a melhor opção. Então a minha história com a tagarela começou muito nesse momento de pesquisa aham. e ver a fundo realmente a forma que a empresa trabalhava. E após já decidir, eu já estava certo que vinha para a Austrália e faltando 1 ou 2 semanas antes de eu chegar, abriram a vaga sobre a questão de ser um consultor Uhum. aqui, e aí eu apliquei, deu tudo certo, tive esse privilégio também Que de legal. começar a minha Sim. experiência com o intercâmbio já mantendo aquilo que eu fazia e começando também com com a tagarela. Então eu cheguei já trabalhando com a tagarela e fiquei esses quase 4 anos com eles em Sydney e agora eu tô aqui também com eles em Perth. Que bacana. E é muito bom ter você aqui, porque assim, Perth tá crescendo pra caramba, Sim, assim, a Austrália também todo lugar é muito incrível, eu tenho certeza que você teve uma experiência muito boa em Sydney também. Eu também já morei em Sydney, então assim, cara, eu não posso falar nada de mal de Sydney. Eu só sinto que nem a gente conversou, o aluguel lá é um pouco mais caro que aqui e tal, às vezes você, enfim, são pontos, é aquele negócio sim. de se Sempre vai conhecer. ter. É, exatamente. Você se conhecendo pra saber onde você vai e tal. Ambos lugares são incríveis. E eu queria que você contasse um pouquinho também dessa experiência de Sydney. Como é que foi pra Tá, você? Que quando você chegou na Austrália, porque era teu sonho ir pra Austrália. isso. Aí chegou na Austrália, em Sydney, e aí? Tá. Para mim, acho que eu tenho também conversa com estudante que está um pouco ali confuso do que a experiência que ele quer ter. E aí, se de fato se combinar com aquilo que ele está procurando, vai ser uma experiência incrível, porque eu acho que Sydney você consegue ter todas as experiências de uma cidade só. Então, se você tiver ainda um pouco em dúvida, talvez Sydney possa ser uma boa opção. E você nunca vai estar ali de nenhuma forma preso à cidade. Você pode também fazer Uhum, essa transição de mudar de cidade, mas acaba sendo um bom começo. E eu estava naquele período de procurar várias cidades, uhum, e mesmo após decidir, com quase o visto aplicado, eu fiz, e se eu mudar de cidade? Mas aham, eu acho que para mim, Sydney também foi essa experiência de que no Brasil eu sou de uma cidade pequena, e aí aham. eu queria ter tido a experiência também de De uma estar no cidade lugar, grande, aham. então para mim acho que casava também, acho que a mesma coisa com a Austrália, Sydney casava com o que eu estava buscando. Como você mencionou, acho que a questão de diferenças, hoje o que eu consigo sentir aqui, eu tô quase 5 semanas em Perth, então recém-chegado Tá em Perth, recém-chegado em Perth. mas eu tava conversando com amigos de que às vezes parece de que eu tô retornando pra minha vida que eu tinha no Brasil no sentido de uma cidade menor. Aham. E o que é muito bom. Porque Sydney chegou naquele momento também de que eu estava pesquisando algo novo para mim. E Uhum. Sydney acaba sendo que é uma cidade maravilhosa, é uma cidade grande que te dá vários benefícios, mas também estar em uma cidade pequena eu consigo também ver o benefício, que antes eu não conseguia ver no Sim, primeiro sim. momento. Às vezes eu não quero chegar em uma cidade pequena, Sim, mas hoje eu consigo ver também o benefício de estar em uma cidade um pouco menor, mais em crescimento, como você sim, mencionou. sim. Eu acho que para mim a diferença maior está sendo o senso de comunidade de uma cidade Nossa, menor para uma sim. cidade grande. Eu brinquei que aqui parece que as pessoas se preocupam um pouco mais de você Aham. se sente visto. Sydney não que você não vai se sentir, mas por ser uma cidade grande parece aquela questão de tá todo mundo na Muita gente, correria e aqui as pessoas são um pouco mais tranquilas ou devagar nesse sentido. de Então, parar pra conversar com você, isso, olhar no teu olho e falar, e aí, tá tudo bem, né? isso. Eu lembro, eu tava indo num café e eu tava com uma amiga no FaceTime, eu tava chegando pra pedir um café e a pessoa não só fez o pedido do café, ela continuou uma conversa. Eu Aham. escutei minha amiga falando, nossa, as pessoas aí conversam, né? E aí eu fiz assim, eu tenho recém-chegado, então tenho tido também algo que eu sempre recomendo para os estudantes, procurar clubes sociais para que você possa Legal. conhecer outras pessoas de outras nacionalidades também. Um deles foi o de yoga. E eu conheci uma menina que ela sempre morou em Sydney, ela nasceu em Sydney, na verdade, sempre morou lá. Recém-chegada, eu estava conversando sobre essa questão de diferença. Ela fez, como é que você está se sentindo? Porque eu tô me sentindo vista. Que Uhum. lá eu cheguei em um momento que eu Não era não, tão. as pessoas Aham. não param, então as pessoas na rua param para conversar com você. Então, para mim, Perth tem sido essa adaptação que me retoma um pouco o que eu tinha no Brasil. E aí eu acho que foi um casamento ali perfeito também. Tá gerando uma conexão, Isso. então. Legal, legal. Assim, eu tenho medo de falar muito bem de Perth, porque às vezes a galera vai achar que eu tô puxando muito sacos. A Austrália é muito legal, várias cidades legais, Sim. assim, pô, já conheci vários lugares.
Mas eu sou suspeito para falar também, né? Eu pô, também morei em Sydney, teve uma experiência muito legal, tenho amigos lá, mas isso que você falou também percebi na hora de chegar aqui, as pessoas conversarem mais com você, ser mais humano, eu acho, Isso. sabe? Eu Uhum. acho que em Sydney tudo tá acontecendo tão rápido ali que às vezes a pessoa, né, não para muito para falar. Então Uhum. eu sinto, o Vitor, que na minha experiência de morar fora, na Austrália, eu consegui ter mais essa experiência aqui. Tipo assim, Aham. morar fora, digo, de ter contato com as Isso. pessoas, o Aham. australiano e tal. Lá em Sydney eu conheci muita gente legal, mas conheci muito imigrante também, não que eu não conheça aqui, mas eu acho que, sei lá, eu senti esse impacto assim diferente aqui, né? Eu até achei estranho porque eu fiquei quase 4 anos em Sydney, tenho aqui cerca de 5 semanas agora. E eu também fiz clubes sociais lá, mas a diferença que eu tô sentindo é que os clubes sociais que eu ia, meio que as pessoas iam, faziam aquela sessão e voltavam para suas casas, porque já tinham meio que sua vida também. Sim, E aqui eu sinto que eu vou e consigo criar conexões. Então, por exemplo, eu já fiz outras atividades com pessoas que eu conheci. Amanhã mesmo vou já tem. encontrar uma outra pessoa que eu conheci, que a gente fez um yoga, a gente vai marcou para fazer uma Ah, caminhada. legal. Então as pessoas têm esse senso maior de comunidade mesmo. Eu Sim, acho que você consegue criar um pouco mais de laços. Eu senti que mesmo, eu fiz, nossa, em 5 semanas aqui, eu conheci um grupo de pessoas maior do que quase 4 anos numa entendi. cidade grande. Então eu acho que isso também é muito importante, tá? Saber o que você está De uma cidade querendo para outra. e essa relação com o intercâmbio que eu sempre para mim foi muito sobre a questão de abrir a mente, de realmente estar imerso. Eu sinto quão benéfico é Isso. a busca pela cidade, caso você esteja realmente buscando muito aquilo. Não que Sydney você não vai encontrar, com certeza, principalmente nas escolas de inglês, que você consegue ter aquele contato ali diário com as pessoas, mas acaba sendo na correria, tá todo mundo no Aham, seu corre, e depois tem trabalho e aham. tudo mais, mas aqui em Perth eu tenho sentido esse senso de comunidade muito maior. Eu tenho falado com as pessoas assim. É porque é difícil essa decisão, né? Eu tive essa decisão também assim na época, tá, pra onde eu vou? Aí eu posso ir pra Sydney. Pra mim só tinha Sydney e Gold Coast. Não existia Perth, tá? Então, hoje ter mais conteúdo sobre Perth, eu acho legal, porque mostra para as pessoas, ó, o agência oferecendo, falando, ó, tem essa cidade legal, tá na lista que acaba incentivando as pessoas. Então eu ficava nessas duas. Aí, hoje as pessoas falam comigo, falam, cara, o que que você quer? A pessoa chega e diz, eu quero curtir, quero fazer isso, quero fazer dentro. Beleza, Sydney vai ser legal pra você. Sim. Vitor, eu quero pegar meu visto, eu quero isso, aquilo, outro. Opa, Sydney vai ser legal. Só que, ó, se você estudar seu caso, pode ser que às vezes Uhum. ser mais estratégico você ir para tal lugar, né? Uhum. Então, por isso que também é importante você conhecer, saber o que você quer, o que você está buscando, para você identificar, beleza, o que vai ser bom para mim? Eu preciso ir para tal lugar ou para ir para um lugar, né? Porque hoje em dia, eu acredito que os estudantes eles já vêm mais bem preparados, assim, no sentido de, Sim. ó, ô Brás, eu quero isso, né? Ou não, o que você tem sentido, assim? Não, com certeza. Eu trabalho com intercâmbio hoje, vão fazer cerca de 8, 9 anos em Caramba, média. é uma vida E, já. e eu sinto muito isso. Eu acho que existe também um cenário um pouco antes da pandemia e um pouco depois, mesmo trabalhando com o mercado da Austrália e principalmente por todas as mudanças que o governo vem fazendo. Desde aquela época ali de 2022, 2023, as pessoas já vêm mais preparadas realmente para aquilo que ela quer. E tem uma visão um pouco mais definida para o futuro, mais estratégica também. E isso também é muito importante, além do serviço de um consultor de intercâmbio, um consultor, um agente de imigração, que você Verdade. consegue definir ali o seu planejamento com relação, de fato, àquilo que você está buscando, para tentar, enfim, casar realmente com aquelas questões. Então, além de definir o estilo da cidade que você busca, qual o seu plano futuro que você quer com Sim, aquilo. sim. Porque se for realmente talvez uma experiência um pouco mais curta, como a gente tinha mencionado, né, que você pode ali a partir de 2 semanas fazer um Uhum, intercâmbio, ou se é algo a longo prazo, a importância de uhum. realmente fazer aquele estudo do que vai ser melhor para você. Agora eu vou jogar uma bomba aqui pra Tá. você, então. Eu quero saber, porque o pessoal vem falando bastante. Ah, a Austrália tá muito difícil, os vistos estão negados e tal. Como é que tá hoje o cenário da Austrália? Tá difícil, o teu perfil tem que ser muito bom. O que que Uhum. faz você ter um perfil bom? Como é que é isso, como consultor? Desde o ano passado a imigração vem feito mudanças, né? De fato, aplicando essas mudanças, teve um momento que a gente viu ali até o número de recusas, que é o que as pessoas ficam um pouco com medo com relação às recusas que a imigração tem feito. É por isso que eu menciono que existe também um tempo da Austrália antes e E depois, depois? porque agora
para além realmente daquilo que você quer fazer, tem toda uma análise do seu perfil para aquilo que você está sendo aplicado, por exemplo. Então, na Tagarela a gente tem um setor de vistos próprio, que a gente faz todo esse estudo, a gente já teve funcionários que trabalharam para a imigração australiana, então a gente tem uma visão muito técnica, por isso também é importante de fazer essa busca e análise de quem vai te dar esse suporte. E a gente faz todo esse estudo para saber realmente o perfil do que o estudante já teve no Brasil, porque não só o histórico dele aqui na Austrália, mas o histórico que ele teve no Brasil tem um peso muito grande na aplicação. Infelizmente, a resposta final é sempre da imigração, tem a resposta soberana, mas a gente faz todo um estudo. Sim. O que a gente sempre vem alinhando realmente é a importância de completar os cursos que você tem aplicado aqui, atrelado com que o peso que esse curso vai trazer para você no futuro, sempre visando que você precisa demonstrar a intenção de retornar ao Brasil. Então, qual o peso daquele curso vai te dar a você retornar para o Brasil? Então, por isso também alinhado ao estudo que você já tem no Brasil. Então, às vezes, se você já tiver um background muito bom no Brasil, alinhar para qual curso você vai fazer, para não fazer um downgrade com relação ao seu histórico. Então, por isso essa importância eu não diria realmente fácil, porque acho que fácil a Austrália não, e principalmente planejamento migratório não se trabalha, mas está sendo uma análise mais criteriosa. Eu diria, não difícil, mas mais criteriosa, que se de fato você seguir para o que a Austrália também está querendo, você tem ali a possibilidade de sucesso na aplicação. Não, legal. Que eles falam hoje que também é o perfil genuíno, né? O estudante genuíno, ou a pessoa que de fato ela quer ir para ela ter uma melhora ali no estudo, eu acho que em inglês, como é que tá para você fazer inglês, por exemplo? Quero vir fazer inglês, tá tranquilo ou tá difícil também? O que a gente sempre comenta é que o VET acaba sendo uma aplicação um pouco mais delicada, principalmente por conta do nível do VET. A maioria dos estudantes no Brasil, no momento da aplicação do visto, já tem algum histórico educacional, como, por exemplo, o bacharelado. E o VET aqui na Austrália, comparado ao ensino que a gente ensina no Brasil, são cursos de níveis inferiores. Então, realmente demonstrar de que vai fazer sentido, sendo que você já tem uma educação mais elevada do que aquilo. O do inglês, o que a gente sempre busca é a importância de fato do que o inglês vai fazer na sua vida. Então, verificar se no seu trabalho atual você tem possibilidade de crescimento e que para que esse crescimento ocorra, você tem ali o nível de inglês maior vai poder te ajudar, ou você queira mudar de emprego, de área, por exemplo, que o inglês vai ser necessário para você, ou você quer fazer uma pós-graduação, algum outro curso elevado que também tem nomenclaturas em inglês, que isso vai poder ajudar. Então, o inglês ainda é um bom caminho. Sim. É recomendável depender do perfil do estudante, mas justamente casando aquilo que vai fazer sentido para você futuramente. Sim. Com a carta de intenção também a pessoa faz. Tá vendo, pessoal? A diferença que faz você conversar com uma pessoa qualificada, que sabe o que tá falando, 9 anos de mercado, trabalha numa empresa super considerada aqui. E para quem não sabe, eu fui intercambista tagarela também, renovei desde 2019, cheguei aqui com eles. Por isso que eu me sinto confortável em falar da empresa, das pessoas que trabalham, eu sei da responsabilidade de todo mundo por trás. Então, assim, se você estiver buscando uma empresa para você fazer seu intercâmbio, como o Brás falou, às vezes de 3 semanas, um mês, a Tagarela agora também tem outros destinos também. Para outros destinos, também tem o grupo, acho que é 50 mais agora, que eu achei super legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também, se quiserem estar entrando em contato com a Tagarela, pegar um orçamento, bater um papo às vezes com o Brás ou com outro consultor que tenho certeza que vai super te atender e com certeza você vai esclarecer suas dúvidas. Brás, agora outra coisa, voltando a falar aqui sobre Perth, eu quero saber assim, então hoje você já está sentindo que está se adaptado aqui em Perth, está se adaptando. Volta para si ou não voltaria? Isso é algo que eu conversei com amigos meus que antes de vir, foi um longo momento ali para poder realmente chegar aqui. Eu e a Tagarela, a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade de abertura, principalmente para ter um contato maior com os estudantes. Sim. A Tagarela, a gente tem escritórios também em outras cidades, como por exemplo Sydney, Brisbane, Adelaide, Gold Coast e Sunshine Coast. Então a gente tem funcionários meio que espalhados pelo país. A gente só não tinha aqui em Perth, além de você que sempre deu todo o suporte aqui para os nossos estudantes. E a gente sentiu a necessidade de realmente ter um consultor aqui. E a gente conversou por quase ali um ano. Carol, se você for assistir esse vídeo, a Carol sabe, a Carol da Tagarela, pessoal. Eu enchi tanto o saco dela, falei, Carol, você tem que mandar alguém pra cá.
Aí ela falava com você, né? Quando ela conversou comigo, ela tenho algo pra conversar com você. E naquele momento eu já tava sentindo que eu queria uma mudança, eu tava pensando em mudar de casa ou de bairro. Casou no tempo perfeito, E aí na então. mesma semana ela falou, a gente tava pensando em abrir, o Vitor sempre falava sobre a necessidade de ter alguém na Tagarela, e eu fiz, olha, essa é a mudança que eu quero Que pra eu mim, quero, então. sim. E a gente levou quase ali um ano pra, de fato, fazer a mudança acontecer. E realmente eu acho que faz todo o sentido de ter alguém, de ter o suporte aqui para Sim, realmente sim. poder auxiliar os Até porque você estudantes. também já fez agora o happy hour, já encontrou Isso. o pessoal, tem passeios pra sair. Isso. Cara, assim, é muito bom você também tá presente com a galera, né? O pessoal se sente abraçado, né? Eu gostei pra caramba quando eu fui com todo mundo aqui. Então, cara, eu achei importante você vir também com uma agência, tá aqui, com pessoas que você vai, pô, que legal, ó, a minha agência tá aqui. Sim. Tem alguém pra me consultorar, me ajudar, sabe? Então, é um sentimento de que passa uma coisa legal para o estudante que está chegando, para quem já está aqui, né? Principalmente aqui em Perth, eu acho que pela questão do fuso horário. Então, a questão do fuso horário também para outros estados pode ser um pouco difícil ali a comunicação. Então, também ter uma pessoa que possa te ajudar no seu fuso horário, eu acho que isso ajuda bastante também. Sim. Então não volta para Sydney. Ah, desculpa, respondendo. Aí eu tinha mencionado, porque antes de vir, então, faltando ali algumas semanas de se mudar, eu vou. Eu acho que é muito recente para te perguntar se Não, volta ou não mas também. isso já foi algo que eu pré-defini, que antes de vir eu falava eu vou, mas daqui a alguns anos eu volto. E aí eu já tô tentando ali convencer meus amigos, eu não sei se eu volto, Não sabe se volta. porque... Em 5 semanas, sabe? 5 semanas. Eu acho que foi na primeira semana, eu já fiz, eu não sei se eu volto. Já tem uma Caraca. amiga que a gente já mencionou, ela fez, então guarda ali que eu também vou em breve. Porque eu acho que é uma cidade que realmente as pessoas brincam, e eu já escutei muito, não sei se acredito que você também, de que, Perth não tem Parada, nada pra aham. fazer, não é boring. Eu ia te perguntar. E aí eu fiquei, gente, onde tá essa parte? A não ser que as coisas que eu gosto de fazer realmente é muito estar próximo também à natureza, e a cidade te dá isso de forma Praias bonitas, tudo. maravilhosa. Então, além de dar essa parte aqui que não é fácil você estar aqui, se você vem de outra cidade, então Sim. custa tempo, também um custo elevado com relação à passagem. Só aproveitar que está aqui também, explorar um pouco o estado. E eu vi que se esse é o clima parado da cidade, ela é perfeita pra mim, porque... Não é parado. Aí a galera tem uma imagem assim, tipo assim, parado, é tipo, sei lá, fazenda, Sim. não vai ter nada, você vai andar a cavalo. Sim. Aí, cara, você tá viajando, né? Sim, não, e a facilidade, eu acho, também de locomoção, por ser uma cidade menor, e também a questão do trânsito, eu acho que flui super bem. Teve um dia, logo quando eu cheguei, uma amiga me levou para tomar um café da manhã, e foi um café da manhã na vinícola, e depois eu voltei, meio que eu almocei no centro, e no retorno para casa, parei, passei o dia na praia. Eu fiz, nossa, o tanto de coisa diferente que eu consegui fazer em um dia só, 30 minutos mais ou menos de distância ali de carro, e que o fato, se fosse uma cidade grande, você precisa levar, assim, um dia inteiro para fazer algo, uma única coisa. Sim. E aqui você consegue ter essa experiência de fazer várias coisas em um dia só. Sim. Além de, como eu mencionei, né, o contato com a natureza para mim é incrível. Eu acho que o fato também, como eu mencionei, que eu tô me sentindo voltando um pouco para casa, da cidade que eu venho, as praias são extensas, assim. Então aqui também, de manhã eu vou para sair uma caminhada, você vai por hora, se você quiser. Sim. E eu acho que isso é muito bom também. Então tá se sentindo em casa. Fala, pô, aqui eu Tô. tô em casa. E outra coisa que eu queria falar com você, se você pudesse dar um conselho para alguma pessoa que tá lá assistindo esse vídeo, que tá pensando em fazer um intercâmbio, qual conselho você daria para ela? Eu acho que o conselho que eu dei pra mim foi no sentido de não desistir. Não desistir. Porque me levou tempo pra poder, de fato, fazer o primeiro intercâmbio, me levou muito planejamento também. Então eu acho que, de fato, se é um sonho, não desistir, correr atrás de realmente do que for necessário. Sim. Então me preparei por um longo período para poder fazer o primeiro. E aí mesmo para fazer o segundo também me levaram ali alguns anos, mas você vê o retorno de volta de vida mesmo. Eu acho que a experiência que o intercâmbio vai poder te dar mesmo, as 4 semanas que, o quanto me impactaram na minha vida, 4 semanas que eu fiz, e é logo depois as 2 semanas que eu fiz também, principalmente agora que já levam ali 4 anos aqui na Austrália. Então, o conselho realmente é não desistir. Não desistir. Que é algo que eu acho que muda o fato de você, a independência que você tem, eu acho que a visão do mundo que você tem. Sim, verdade. Sair da sua zona de conforto, para mim, eu acho que foi a coisa que não para de existir. Todos os dias, eu acho que para um intercambista, você chegar em um país novo, que você está tentando assimilar a língua,
sem família, sem amigos, Aham. principalmente aqui na Austrália, a questão do fuso. Então Sim. é um desafio diário, então é realmente não desistir e abrir a mente realmente Sim. para poder ter toda essa experiência que o intercâmbio vai poder te dar de volta, que eu acho que é muito enriquecedor. Legal, pô, Brás, obrigado. Espero Eu que que você tenha agradeço. gostado do nosso bate-papo. E se vocês gostaram aí também, pô, pelo amor, né? Deixa o like aí pra gente. Coloca aí no comentário alguma coisa que você queira saber, alguma dúvida que você tenha que eu vou responder aqui depois. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, tchau.